Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Este é o dia que o Senhor fez, nele nos alegraremos. Encha o teu coração de fé, de esperança, de alegria, de paz, vinda do Senhor nessa manhã. Você que vai nos acompanhar depois, porque esse é o dia que o Senhor fez, uma nova oportunidade que Ele nos deu, mais um dia que Ele nos acrescenta. Louvado seja o Senhor por isso. Eu espero que você esteja bem, que a tua casa esteja bem, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, 15, desculpe. Nós começamos este capítulo de Marcos falando sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e depois quando as pessoas estendiam os ramos e as capas para que Jesus, montado no jumentinho, pudesse passar, e depois nós vimos Jesus amaldiçoando aquela figueira, porque ela deveria ter frutos e só tinha folhas, né? E nós falamos sobre isso, que a figueira, quando tem folhas, ela também deve ter frutos. Amém? Era uma figueira que só tinha aparência, mas não produzia nada. E agora nós vamos ver Jesus entrando no templo e purificando o templo. Aqui nós precisamos fazer duas analogias. A primeira analogia do templo, né, daquele tempo, o templo daquele tempo, com a igreja física hoje. Amém? Com esta igreja física, as paredes ali, aquele local físico da igreja. E a segunda analogia, né, não importa a ordem, é com o nosso coração, porque nós somos, diz a palavra, que nós somos templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus, né? Também é Deus. Então nós vamos seguir fazendo essas duas analogias, e vamos começar lendo aqui no versículo 15, onde diz assim: e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Então, eu quero primeiro abrir um parênteses aqui para que você entenda que havia uma necessidade. Olha o que ele derrubava antes de nós continuarmos. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então, entenda uma coisa, que os cambistas, e esse é o parênteses que eu ia fazer, os cambistas, ele era uma necessidade. Como, pastor? Porque vinham muitos estrangeiros. E os estrangeiros, então, eles precisavam trocar o dinheiro estrangeiro com os cambistas para poder comprar os animais para o sacrifício. E a segunda coisa, eles não poderiam oferecer no templo, por exemplo, moedas, vou dar um exemplo, né? Uma moeda cunhada com a imagem de César, por exemplo. Isso era idolatria para eles. Então, eles precisavam, era uma necessidade, os cambistas e aqueles que vendiam os animais para o sacrifício. Então veja bem, eu estou usando o termo uma necessidade para os estrangeiros, mas aquilo se transformou num comércio. A necessidade foi feita em um comércio. E então Jesus, ele chega lá e ele se ira, né? Irai-vos e não pequeis. E ele se ira com aquilo e ele começa a derrubar as mesas dos cambistas. Eu imagino que começou a espalhar aquele dinheiro todo no chão e derrubou as cadeiras dos que vendiam pombas, né? Vendiam pombas para o sacrifício. Então, Jesus, ele não aceita aquele comércio. Ele olha para aquele comércio e ele se irrita. E ele, então, diz no versículo 16, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Que utensílio era esse? Utensílios para o comércio. Amém? Porque a necessidade, uma coisa que era boa, foi transformada numa coisa ruim. Num comércio, uma necessidade foi transformada num comércio. Então nós precisamos fazer essa analogia conosco hoje também. Porque Jesus no versículo 17 diz que ele também ensinava, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Então Jesus, ele diz assim, por que eu estou fazendo isso? Porque a minha casa é uma casa de oração. O que é uma casa de oração? A igreja física é uma casa de oração? Também, claro. Nós somos uma casa de oração como templo do Espírito Santo. E às vezes nós permitimos que na igreja haja um comércio. Na igreja física haja um comércio, mas também no nosso coração haja um comércio. Onde nós queremos fazer barganhas, trocas. Trocar isso, sabe aquilo? Eu quero... Vamos usar um exemplo. Você vai a uma igreja e essa igreja está fazendo comércio. Comércio com a palavra de Deus. E eles dizem assim, vem aqui, dê 10 e você vai receber 100. Quem faz isso também é conivente, porque esse comércio também está vendo dentro de onde? No seu coração. Então ele está acontecendo tanto no templo físico quanto no templo espiritual.
Então nós precisamos entender que esse comércio, né, esse comércio que acontece dentro da igreja, ele acontece também com a conivência daqueles que participam desse comércio. Porque eles querem a bênção, porque eles querem barganhar com Deus, eles querem fazer troca com Deus. É mais fácil, né? É mais fácil você fazer uma troca, eu dou 10 e ganho 100, do que obedecer a palavra eu não quero. Obedecer a palavra, eu não estou disposto a obedecer a palavra de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, Jesus está dizendo, a minha casa é uma casa de oração, não é uma casa para isso. Vocês estão transformando a minha casa, que seria uma casa de oração, numa casa de comércio. Então nós temos que vigiar o nosso coração para que nós não sejamos tentados a fazer comércio com Deus, e também vigiar para que nós não estejamos indo numa igreja, onde essa igreja faz comércio também. Comercializa a palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus não é um produto. Ouça isso que eu vou dizer para você, a palavra de Deus não é uma mercadoria. A palavra de Deus é a palavra revelada para mim e para você, para que nós possamos nos reconciliar com Deus através de Jesus Cristo e termos vida eterna. Então a palavra de Deus, ela não é um produto, ela não é uma mercadoria para ser vendida, para ser atribuído preço. A bênção de Deus não tem preço. Uma alma não tem preço. E no versículo ele continua dizendo, vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Olha só, um covil, um lugar onde só ficam ali ladrões. Porque os ladrões estão lá comercializando, mas também as pessoas estão lá e são coniventes com aquele comércio. Algumas por inocência, mas outras com consciência, porque elas querem a bênção. Elas querem a bênção, mas não querem Deus. Elas querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Que coisa terrível, né? E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida. Claro, ninguém não gostavam de ouvir a verdade, eles queriam continuar na mentira. Queriam permanecer no engano, queriam continuar faturando dinheiro. O Deus deles era o dinheiro. O templo havia virado um lugar de comércio, um lugar para se enriquecer, para ganhar o mundo, para aqueles que amam o mundo e as coisas que no mundo há. E ele então diz ainda, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Eu falei isso outro dia já, né? Ontem ou anteontem, eu não lembro. Por que as pessoas iam atrás de Jesus? Porque quando a palavra é pregada com sinceridade, de verdade, quando ela é pregada dessa maneira, as pessoas são atraídas. Quando ela é pregada e é vivida por quem prega, as pessoas são atraídas para ouvir, para aprender, para ver os sinais, as curas, os milagres. Em vindo à tarde, no versículo 19, saíram da cidade. Então Jesus ele entrou lá em Jerusalém, ele foi até o templo e ele limpou o templo. E essa não foi a primeira vez, essa é a segunda vez que Jesus faz isso. Jesus ele purifica o templo 2 vezes. 2 vezes ele entra e derruba tudo. Tamanha indignação que havia no coração. Você imagina o quanto Jesus gosta desse... Como dizem as crianças, né? Jesus não gosta. A gente tá rindo porque eu tô lembrando das crianças falando, né? Quando a gente ensina uma coisa e ela vê o adulto fazendo aquilo, ela diz pro adulto, Jesus não gosta disso. E aqui mostra o quanto Jesus não admitia, quanto aquilo irava Jesus. Pensa o quanto Jesus deve estar irado com igrejas, com homens que fazem e homens que são coniventes com esse comércio. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos cuidar do nosso coração. Eu acho que o primeiro lugar, tudo parte, e aí sim, eu posso esquecer a analogia do templo, porque se no nosso templo, não houvesse esse comércio, ou não houvesse esse comércio em nós não, né? Nas pessoas que fazem comércio, não haveria comércio no templo físico. Mas porque já há um comércio, já há um desejo neste templo, já há um comércio neste templo,
há um comércio no outro. Ele é só um reflexo do comércio que já existe no nosso coração. Em nome de Jesus, eu quero convidar você a lançar por terra todas as mesas de cambistas. Cambistas são aqueles que fazem trocas. E quantas trocas nós temos visto, né? Quantas trocas têm sido oferecidas, né, por dinheiro, de prosperidade, de uma teologia da prosperidade nos púlpitos das igrejas. Então, em nome de Jesus, vamos lançar fora estas mesas de cambistas, vamos lançar fora esse comércio do nosso coração, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, por gentileza. Amém? Em nome de Jesus. Você me perdoe, mas eu não posso deixar de pregar a palavra de Deus, né? Ela nem sempre, né, é um pãozinho doce de mel. Às vezes ele dá uma entalada, né, dá uma engasgada aqui. Amém? Glória a Deus, e tem que ser assim. E tem que ser assim. Amém? Com amor, mas tem que ser assim. Louvado seja Deus. Vamos orar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada um que está aqui. Pai, vem sondar o nosso coração, vem mostrar se há comércio no nosso coração, porque nós não queremos que haja comércio no nosso coração. Nosso coração, o templo do Espírito Santo, é um lugar de oração, é o lugar do Senhor. E nós não queremos dividir este lugar, em nome de Jesus, com outros deuses que sejam colocados, que estejam no nosso coração. Queremos lançar tudo fora, Senhor, nesse dia. Em nome de Jesus Cristo. Sonda, mostra-nos, Senhor, e nós desde já te pedimos, Senhor, perdoa-nos, em nome de Jesus Cristo. Perdoa-nos assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus. Em nome, porque, Pai, todo comércio no nosso coração, nós vemos aqui na palavra, ela ofende o Senhor. Ela ofende o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe a tua família, Deus te abençoe em tudo que você fizer hoje, em nome de Jesus, que nós não precisamos fazer comércio com Deus, Ele é o Deus da bênção, amém? Em nome de Jesus, nós não queremos a bênção de Deus, nós queremos o Deus da bênção, louvado seja Deus por isso. Vamos orar pelo Brasil? Pai, queremos apresentar o Brasil nas tuas mãos, pedir que o Senhor abençoe o nosso país, abençoe, Pai, o presidente, abençoe as Forças Armadas, abençoe as autoridades, que o Senhor traga à luz aquilo que está escondido, como temos orado todos os dias. Todos os dias temos feito a mesma oração. Pai, traz à luz o que está escondido. Não deixa nada em oculto, revela todas as coisas. Que caiam as máscaras, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que caiam as máscaras, em nome de Jesus Cristo. E que toda arma forjada contra o Brasil, toda mentira, todo plano não prospere, mas seja frustrado em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Um grande abraço para todos.